Damos início à aula 1, que faz uma introdução ao curso de Fenômenos de Transporte e Hidráulica, ministrado a alunos de diversos cursos de engenharia da Universidade Federal Fluminense. Mas é claro que, mesmo que você não seja um aluno da UF, seus comentários e sugestões também são muito bem-vindos para que a gente possa continuar melhorando a qualidade do nosso material. Nessa tela é apresentada a bibliografia que foi utilizada como base para a elaboração das aulas que virão a seguir. Na parte de mecânica dos fluidos, foi utilizado o livro do White e o livro do Fox. E na parte de transferência de calor e massa, o livro do Lienhard e do Impropera. Aí vemos um resumo bastante sucinto da ementa de Fentran. Daí dá para ter uma ideia da vastidão que é o conteúdo dessa disciplina e também a dificuldade, o desafio que é conseguir condensar tudo isso numa única disciplina, que é ministrada ao longo de um período. É claro que a gente vai procurar selecionar os conteúdos principais, os conceitos, reformas, equações e aplicações de uma maneira geral para a engenharia. Alunos de cursos como mecânica e química precisam de um enfoque maior na parte de transferência de calor e transferência de massa, e por isso, nesses casos, não é nada aconselhável condensar todo esse conteúdo numa única disciplina. Então, cursos de química e mecânica normalmente separam num curso uma disciplina de mecânica dos fluidos e outra disciplina para a parte de transferência de calor e massa. Mas para as demais engenharias dá para fazer, condensar isso numa única disciplina. Então, nessas duas primeiras linhas aqui estão os assuntos que a gente vai começar e que, na verdade, apesar de serem apenas duas linhas, vão ocupar uma grande parte, uma parte significativa da carga horária da disciplina. Depois, mais lá na frente, a gente vai falar de transferência de calor, depois a parte de transferência de massa e, fechando o curso, análise dimensional e semelhança. Então, vamos começar falando de aplicações de mecânica dos fluidos, para poder ter uma boa ideia, para quem é novo no assunto, de para que serve a mecânica dos fluidos nas ciências em geral. Então, aplicações, começando aí, estudos meteorológicos, porque meteorologia trata de estudo da atmosfera, composta por um ar, pelo ar, que é um fluido, e os oceanos são compostos por água, que é um outro fluido. Então, temos dois fluidos aí. É claro que meteorologia envolve muita mecânica dos fluidos. Oceanografia, pelo mesmo motivo, o estudo dos oceanos, que são compostos por água, que é um fluido. Parte aí de circulação sanguínea, uma vertente aí de mecânica dos fluidos pouco conhecida, mas que tem todo o seu embasamento nos conceitos que são vistos aqui, porque o sangue é um fluido e o seu escoamento através das artérias implica em gradiente de velocidade, em variações de pressão. Então, diversos conceitos que são necessários para a medicina e a sua base está em mecânica dos fluidos. O estudo do comportamento da água em geral, e particularmente a geração de energia em turbinas hidrelétricas. O que vemos aqui nessa tela é uma turbina de uma hidrelétrica, é o coração de uma hidrelétrica. E aqui nesses bicos é que é injetada água a altíssimas velocidades e que, ao atingir essas conchas, fazem com que esse rotor aqui gire.
E aí, através de um eixo que está no seu centro, ele transmite essa energia de rotação ao gerador, que vai vai transformá-la em energia elétrica. Aí temos também geração de energia no caso de turbinas eólicas. No caso, o fluido aqui é o ar passando pelas pás da turbina, fazendo com que ela gire, e o gerador que está ali dentro, convertendo essa energia mecânica de rotação em energia elétrica, assim como no caso anterior. A aplicação na aeronáutica, em turbinas de aviões, já é um caso clássico, né, de aplicação mecânica dos fluidos. E mais recente, né, a parte de lazer, no exemplo aí um jet ski, né, os conceitos que estão envolvidos no impulsionamento do jet ski, né, através desse impelidor, são todos baseados na mecânica dos fluidos. Então, se você vai fazer um projeto de um jet ski, você vai aplicar equações, formas vistas em mecânica dos fluidos. Outra opção aí recente, aí, moderna de lazer é o flyboard, né? Consta de uma bomba que fica boiando aqui numa lagoa ou numa praia, e ela impulsiona altíssimas vazões, água, através dessa mangueira flexível, e aqui no final essa água é redirecionada para baixo, desses dois lados aqui, né? Jogando essa água para baixo, né, causando essa variação da quantidade de movimento. Isso implica numa força resultante para cima, que contrapõe o peso da pessoa que está aqui em cima. Então, a maneira de calcular isso aqui, de mencionar, também é totalmente baseada em equações que serão vistas nesse curso. Aí, no caso, túnel de vento, também mais uma opção de lazer, mas túnel de vento também tem aplicação em construção civil. E para entender um pouco da sua importância, mostrado aí o caso clássico da ponte de Tacoma, né? A ponte de Tacoma, o que aconteceu com ela foi um marco na engenharia, porque até então o vento era pensado apenas como uma força estática que é aplicada em construções, tanto pontes quanto edificações. Mas a ponte de Tacoma mostrou que a maneira como o vento incide, e dependendo também da geometria dessa edificação, pode causar vórtices, e a oscilação desses vórtices pode ter sua frequência coincidente com a frequência natural da estrutura, que foi o que aconteceu aqui. E quando essa frequência natural da estrutura é muito próxima à frequência de excitação dos vórtices, causa um fenômeno chamado ressonância. E aí a amplitude de oscilação é aumentada em muitas vezes. A transferência de energia do vento para a ponte é aumentado em grande porcentagem. Então, foi o que aconteceu. A ponte tinha sido projetada para ventos de velocidade até superiores do que estava ocorrendo nesse dia, mas só que a questão não foi a velocidade em si, a questão foi o ocasionamento desses vórtices. E até então isso não era considerado em projetos de engenharia. Foi necessário então um túnel de vento para observar o que estava acontecendo, e então passar a prever isso aí e evitar que acontecesse nas construções posteriores.
Aí está um exemplo de túnel de vento para uma área urbana com diversas edificações. Aqui, recente, aí, tivemos as construções dos estádios para a Copa do Mundo de 2014 e todos eles tiveram que ter sua cobertura testada num túnel de vento. A partir de um túnel de vento que se obtém as pressões atuantes ao longo dessa cobertura para que possa convertê-las em forças e aí os profissionais da área estrutural poderem projetar uma cobertura que resista a essas forças. Então a importância aí que você tem a interação entre a mecânica dos fluidos, que está aí agindo no causador dos esforços na estrutura, e a mecânica dos sólidos, que é a parte estrutural agindo. Na área automobilística, túneis de vento são utilizados para testar a eficiência aerodinâmica de automóveis, com o intuito de reduzir a força de arrasto, ou seja, a resistência que um automóvel sofre quando anda a altas velocidades. Nesse vídeo aí a gente pode ver o teste de túnel de vento e as observações que se faz do fluxo do ar ao redor do automóvel. Para a aviação, o túnel de vento tem uma grande importância aí para avaliar o comportamento do fluxo de ar ao redor das asas do avião, como mostra essa. A engenharia naval também é uma aplicação de mecânica dos fluidos. Aí é mostrado uma embarcação peculiar. Essa embarcação ela navega durante o cruzeiro na posição horizontal e quando ela chega no local de destino, ela alterna para a posição vertical. A intenção disso é que na posição vertical a sua altura passa a ser muito maior do que a altura das ondas e com isso ela sofre pouca influência das ondas. Então passa a oscilar pouco, tendo uma grande estabilidade. E a maneira como ela é projetada, como é feito o bombeamento de água de lastro, obtendo essa conversão de maneira segura, é baseado totalmente em conceitos vistos em mecânica dos fluidos. O CFD, que é uma abreviação para Computational Fluid Dynamics, vem expandindo a aplicabilidade da mecânica dos fluidos, porque resolve numericamente, computacionalmente, as equações da mecânica dos fluidos que até então não tinham solução analítica. E assim passa a ser possível se resolver problemas complexos como escoamentos turbulentos e escoamentos onde há interação fluido-estrutura, como no caso do vídeo que é mostrado. O CFD também tem se mostrado como uma opção para a indústria no desenvolvimento de novos produtos, quando antigamente teria que se construir um protótipo para o teste, o que demandaria tempo e dinheiro. Com o CFD isso pode ser feito diretamente no computador, através de uma ferramenta CAD já conhecida, já consagrada, importado para dentro do pacote CFD e feita a simulação. Com isso, se torna muito mais dinâmico o processo de criação. Qualquer alteração aqui pode ser feita de uma maneira rápida e retestada,
o que no caso de um protótipo demandaria na reconstrução desse protótipo, o que levaria mais tempo e mais custo. Outro exemplo de aplicação CFD, nesse caso um vertedor de uma barragem. Aqui é possível se prever o perfil de velocidades desenvolvido. Também é possível se prever a vibração que essa turbulência pode causar na estrutura do vertedor. Aqui CFD mais especificamente para explosões. Nessa simulação é possível se avaliar o efeito da explosão nessas paredes que contém essa área aqui, provavelmente uma área de segurança elevada. E é possível também avaliar a dissipação dos gases resultantes dessa explosão e garantir a segurança no entorno dessa área. A área de esportes também, desde o exemplo clássico da bola de golfe, que possui essas pequenas concavidades para permitir uma maior eficiência aerodinâmica. Também o porquê do esquiador se abaixar, né? O motivo é para reduzir a força de arrasto com o ar. No futebol, exemplo aí da bola brazuca, que foi utilizada na Copa do Mundo de 2014. Esse vídeo aí mostra o teste dessa bola num laboratório da NASA, para avaliar o comportamento do fluxo do ar ao redor dela. Uma aplicação clássica aí, que é a hidráulica, a parte de dimensionamento de bombas, de tubulações, redes de distribuição de água, dutovias e etc. Vamos ver agora conceitos fundamentais da mecânica dos fluidos, que vão servir como base para toda a teoria que vai ser vista ao longo da disciplina. Começando com a definição da mecânica dos fluidos. Estudo dos fluidos tanto em movimento, caracterizando a dinâmica dos fluidos, quanto em repouso, que é a estática, e seus consequentes efeitos em suas fronteiras, que podem ser superfícies sólidas ou interface com outros fluidos. Outra maneira de se definir mecânica dos fluidos é fazer uma analogia com a mecânica dos sólidos, que é a hoje chamada de resistência dos materiais. A diferença é que nos sólidos não se tem o movimento das partículas, mas nos fluidos sim. Os campos de estudo nos quais se subdividem a mecânica dos fluidos são a hidrostática, quando não há movimento das partículas fluidas, a hidrodinâmica, quando há movimento, mas se trata de líquido, e a aerodinâmica, quando há movimento, mas se trata do ar. Nesse vídeo é mostrado o experimento em que um fluido com velocidade para a direita atinge um anteparo, e esse anteparo emite corante nas extremidades, de um lado verde e do outro vermelho. O objetivo desse corante é que a gente possa visualizar o comportamento do fluido. E aí a gente observa vórtices que oscilam, e num comportamento que seria extremamente difícil de se prever apenas com base em equações e teoria. Então esse é um exemplo em que se observa primeiro o comportamento do fluido, se tem um conhecimento empírico desse fluido, e aí sim, a partir desse
conhecimento observado, se busca uma teoria que procure explicá-lo. Com isso se ganha tempo. Esse procedimento é muito utilizado na mecânica dos fluidos, por conta do que já foi dito, dessa complexidade desse comportamento turbulento. Por isso foi dito por Leonardo da Vinci que, se tiveres que tratar com água, consulta primeiro a experiência e depois a razão. Ele falou em água, mas podemos tranquilamente expandir aqui para qualquer fluido. Outro exemplo em que pode ser aplicado esse conceito é o da bola de golfe, que possui essas pequenas concavidades. Comparando com o comportamento do fluido ao redor de uma bola esférica lisa, a gente vê esses dois vídeos. Do lado esquerdo é a bola lisa e do lado direito a bola de golfe. Então fica gritante aí a diferença da turbulência observada na esteira da bola, né? Aqui o ar está com velocidade da direita para a esquerda, e a turbulência aqui é muito maior do que a observada com a bola de golfe. Então, essa redução da turbulência se deve à geometria da bola de golfe, essas pequenas concavidades. Esse é um tipo de comportamento que, mais uma vez, seria extremamente difícil se prever única e exclusivamente com base em fórmulas e teoria. Então, primeiro é observado experimentalmente, de propósito ou sem querer, e a partir desse conhecimento empírico, essa observação, é que se busca, através da teoria, explicar o porquê desse fenômeno. Aqui um fluido não newtoniano, que quando é posto sob uma vibração numa determinada frequência, tem esse comportamento bizarro que é observado no vídeo. Esse experimento a gente vai realizar também em aula prática no laboratório. Bom, é importante começar diferenciando sólido de fluido. Qual a diferença? No segundo grau, a gente aprende que o sólido ele possui geometria rígida, fixa, enquanto o fluido procura adequar sua forma ao recipiente que o contém. Então essa é uma definição lá do segundo grau. Porém, aqui, para a mecânica dos fluidos, é uma definição insuficiente. A gente precisa ir além, precisa ir mais no ponto de vista mecânico do que acontece. Numa partícula sólida, apresentado aí no lado esquerdo da tela, quando aplicamos uma tensão cisalhante, conforme visto na resistência dos materiais, ela se deforma, ganhando um ângulo de distorção chamado de gama. Já uma partícula fluida, no lado direito da tela, quando sofre uma tensão cisalhante, ela ganha uma distorção
que aumenta ao longo do tempo e continua aumentando pelo tempo que continuar sendo aplicada essa tensão cisalhante, ou seja, ela escoa. Então, o ângulo de distorção resultante na partícula fluida ele depende do tempo, ele aumenta ao longo do tempo. Então é mais condizente dizer que a partícula fluida tem uma taxa de aumento desse ângulo, chamado de taxa de cisalhamento, dθ/dt, que é decorrente da aplicação da tensão cisalhante. Ou seja, um sólido pode resistir a uma tensão cisalhante, sofrendo uma deformação estática. Quando um fluido sofre uma tensão cisalhante, por menor que seja, ele entra em movimento, que continuará pelo tempo que lhe for aplicada essa tensão. Existem substâncias que podem apresentar um comportamento ambíguo, ou seja, serem classificados como sólido ou fluido dependendo da situação. Exemplo, asfalto. Numa rodovia, quando há passagem do veículo, o asfalto se deforma, mas retorna à sua posição original logo após a passagem do veículo. Isso é uma característica de sólido. Porém, ao longo de alguns anos, pode ocorrer um escoamento dessa capa asfáltica para as laterais da pista, criando um aspecto de rugado na superfície da rodovia. Isso é uma característica de fluido. O mesmo acontece com vidro ao longo de muitos e muitos anos. Outros fluidos podem ser classificados como bifásicos, duas fases. Exemplo, ar e água escoando junto e misturado na tubulação, ou gás e óleo. E fluidos multifásicos. O exemplo dado aí é de poços de petróleo, onde escoa o óleo, onde há um interesse econômico, mas junto vem também a água de formação e gás. Então, três fases escoando numa mesma tubulação. O próximo conceito a ser visto é o da hipótese do contínuo. Os fluidos são compostos por moléculas, sejam elas de líquidos ou gases. Ou seja, trata-se de uma matéria discreta. Porém, considerar as moléculas e o espaço vazio que há entre elas tornaria muito complexo o equacionamento de toda a teoria que é vista em mecânica dos fluidos. Aqui nesse gráfico é apresentado no eixo das ordenadas a relação entre o somatório das massas das moléculas e o volume que elas ocupam. E no eixo das abscissas, o volume em centímetros cúbicos. O resultado desse gráfico, de uma maneira geral, apresenta uma oscilação inicial e, a partir de um determinado valor, se comporta de uma maneira contínua. Por que disso? Vamos considerar um grupo de moléculas na tela. E vamos começar a construção desse gráfico com um volume bem pequeno, mas que já engloba uma molécula. Ou seja, temos um volume muito pequeno no denominador e já uma molécula, a massa de uma molécula no numerador. Então essa relação vai ser bastante elevada, o que é observado aqui pelo início do gráfico. Mas aí a gente aumenta esse volume. Aumentando o volume, nós aumentamos o denominador, mas o numerador continua considerando apenas uma molécula. Ou seja, a razão diminui, que é o que é observado nesse gráfico, gradativamente, conforme aumentamos o volume. Até que, nesse ponto mínimo, a gente faz um pequeno aumento do volume, mas já consideramos mais uma molécula. Ou seja, nessa razão, o volume aumenta um pouco e o denominador, que é a massa, dobra. Então há um salto desse gráfico para esse ponto aqui.
já dá para observar que essa oscilação vai continuar, até que, num determinado instante, considera-se um número muito grande de moléculas, um número de moléculas tão grande que o aumento de volume não vai causar mais um impacto tão significativo quanto nessa parte de oscilação, que é o que a gente observa na segunda parte do gráfico. Ou seja, a partir daí, a relação massa sobre volume, que é chamado de massa específica, representada pela letra grega ρ, ela se comporta de uma maneira suave, contínua, obtendo variações apenas por conta da proximidade entre as moléculas, que é resultante da pressão. Essa fronteira entre a oscilação e um comportamento contínuo é comumente aceito como por volta de 10 a menos 12 centímetros cúbicos. Ou seja, para qualquer coisa acima de 10 a menos 12 centímetros cúbicos, a matéria, no caso aqui o fluido, pode ser considerado como contínuo, porque a quantidade de moléculas é tão grande que o espaço entre elas já não é tão significativo. E na engenharia, sempre a gente vai tratar com problemas que consideram volumes muito superiores a 10 a menos 12 centímetros cúbicos. Então, para fins práticos, vamos considerar o fluido como uma matéria contínua. Ou seja, em qualquer ponto do espaço em que aplicarmos as equações, nesse ponto é dito que há uma partícula fluida e essa partícula fluida possui todas as propriedades inerentes dos fluidos, sejam elas velocidade, pressão, temperatura, etc. Esse pedaço inicial aqui do gráfico é chamado de incerteza microscópica, que oscila devido à quantidade de moléculas. E a segunda parte do gráfico é chamado de incerteza macroscópica, que oscila de maneira contínua devido às condições de pressão e temperatura. Resumindo, a hipótese do contínuo reflete um ponto de vista macroscópico do fluido a ser estudado, que envolve sempre uma grande quantidade de moléculas, comportando-se como uma massa fluida contínua, onde se desprezam os espaços vazios entre elas. Portanto, dessa forma, assume-se que qualquer ponto do domínio é definido como uma partícula fluida de dimensões infinitesimais, com as mesmas grandezas, massa específica, velocidade, etc. E em todos eles, as equações podem ser aplicadas da mesma forma. Em seguida, vemos a diferença entre a abordagem lagrangiana e a euleriana. Na abordagem lagrangiana, as equações são referenciadas nas partículas que constituem a matéria, ou seja, elas acompanham a partícula. Enquanto na abordagem euleriana, a referência é o espaço. As partículas se movem, porém, as equações continuam referenciadas, as coordenadas continuam baseadas no espaço. Exemplo, uma viga biapoiada, quando é aplicada uma força, ela se deforma, se desloca, e, de acordo com a abordagem lagrangiana, o sistema de coordenadas x e y acompanha a partícula, no caso aqui uma partícula no centro da viga. Se fosse a abordagem euleriana, visto na figura abaixo, ao aplicar uma força, a viga se deformaria, porém, o sistema de coordenadas continuaria referenciado no espaço. Isso aqui causaria um problema em termos de equação, porque a equação que, no momento, se referenciaria à matéria que constitui a viga, essa viga pode ser de concreto, de aço, de madeira, etc. Mas no momento posterior, essa coordenada não diz mais respeito à matéria, diz respeito ao ar. Então, seria extremamente complexo embutir essa consideração no equacionamento. Então, dessa discussão, a gente conclui facilmente que a abordagem mais apropriada para o sólido é a lagrangiana. No fluido, porém,
Se adotássemos a abordagem lagrangiana, e nesse exemplo aqui um tubo, em que entra o fluido pela esquerda, percorre toda a tubulação e sai pela direita. O sistema de coordenadas teria que acompanhar essa partícula ao longo do escoamento. Isso geraria um problema, porque no momento inicial a partícula está fora do domínio. Então as coordenadas, as equações não valeriam. E durante o deslocamento, o escoamento, a partícula percorre grandes distâncias, o que também pode ocasionar complicações para as formulações. E no momento final, a partícula sai de novo do domínio. Já na abordagem euleriana, o mesmo exemplo, o sistema de coordenada, que é fixo no espaço, e lembrando, pela hipótese do contínuo, em qualquer ponto desse domínio, a gente tem uma partícula fluida. Então, se o meu centro das coordenadas, posição 0, 0, é bem aqui no centro do tubo, nesse ponto a gente considera que tem uma partícula sim, pela hipótese do contínuo. Então, ao ocorrer o escoamento, a partícula passa ao longo de todo o domínio e sai. E as equações que são aplicadas no espaço vão valer a todo momento, porque a todo instante, em algum ponto desse domínio, ou melhor, em todos os pontos do domínio, há partículas fluidas. Resumindo, para sólidos, a abordagem lagrangiana é a mais indicada, enquanto que para fluidos é a abordagem euleriana. E como a abordagem lagrangiana ela acompanha a partícula, as incógnitas principais vão ser as deformações daquela partícula naquele ponto. Ao passo que para a abordagem euleriana, as incógnitas principais vão ser as velocidades em cada ponto. Nesse caso aqui, a velocidade da partícula que passa por esse ponto num determinado instante. Essa é a bibliografia que foi utilizada para a elaboração dessa aula. E as aulas seguintes podem ser acompanhadas a partir do site ou do canal do YouTube.